a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação de hoje, eu estou em um lugar realmente que eu nunca pensei que estaria na vida. Esta é a cidade de Dan, modernamente chamada de Tel Dan. A tribo de Dan, ela tem uma característica muito famosa, que é a tribo de origem de Sansão. Mas eu não quero hoje falar sobre Sansão. Eu gostaria de falar sobre o que aconteceu há 2.500 anos atrás, neste lugar. Aqui no alto da cidade de Dan, no lugar mais alto, aconteceu algo que nós lemos em 1 Reis, capítulo 12. A partir do versículo 25, nós ouvimos sobre o reinado de Jeroboão I, que foi aquele que reinou no reino do norte de Israel logo após a divisão, a separação que ocorreu depois da morte de Salomão. Lá o texto diz: Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. É muito interessante, mesmo que tenha sido tão recente, a descoberta dessas ruínas de forma tão perfeita, e inscrições posteriores confirmam a autenticidade dela, inclusive com aquilo que é narrado nas Escrituras. O tema de hoje da nossa meditação é a religião, a nossa própria imagem e semelhança. Quando Israel, durante longos períodos de tempo, se afastava de Deus, ela frequentemente buscava religiões dos povos que estavam ao seu redor. Neste caso, que está nesse texto, para tentar combater a atração, digamos assim, natural que o templo de Jerusalém possuía, é um templo muito bonito, o templo de Salomão, o rei Jeroboão I, que depois vem sendo citado na história dos reis de Israel como alguém que desviou o seu povo e que inspirou, de certa forma, o pecado e a maldade dos maus reis que vieram depois dele. Ele faz aquilo que nós lemos num texto. Em Dan, aqui no extremo norte, e em Betel, lá no sul do território de Israel, o reino do norte, ele coloca os 2 bezerros. Ele faz uma nova religião, falsa, é claro, para agradar assim o povo. Talvez, eu creio que até muito provavelmente inspirado naquilo que acontece lá no deserto, feito por Arão, enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas da lei. Queridos, a palavra de Deus, na nova aliança, em Cristo Jesus que nós estamos, ela é muito simples na nossa forma de servir a Deus. No culto público, no culto da igreja do Senhor, e eu me refiro às pessoas, é claro, e nunca ao lugar, nós devemos ter a exposição da palavra, ensinando a doutrina e o evangelho. Nós devemos ter músicas, as quais devem apontar para Deus, para a sua glória, para os seus atributos, e nunca chamar atenção para nós mesmos. Nós devemos ter momentos de comunhão, de oração, mas nos tempos modernos em especial, apesar que isso aconteceu em outros tempos, porque mesmo Charles Spurgeon, há 130 anos atrás, já denunciava a corrupção e a mundanidade no culto público, mas principalmente modernamente, o culto tem tomado uma aparência sempre voltada para agradar aos homens. O ambiente é preparado dessa maneira. A palavra, se eu posso chamar assim, é feita dessa maneira. Então eu quero tomar a liberdade de fazer aqui a ponte de que modernamente nós temos permitido, eu quero dizer nós, a humanidade, e particularmente certos grupos cristãos ou cristãos,
tem permitido bezerros de ouro dentro de nossas igrejas. Como eu disse, o culto cristão é muito simples. Você percebe nas páginas do Novo Testamento que a centralidade é nas Escrituras. Isso é tão verdade que no século XVI, com a Reforma Protestante, o altar da Igreja Católica é removido e no meio da congregação, ou de frente no meio da congregação, toma lugar o púlpito, da onde a palavra era exposta, da onde a palavra era proferida. Da parte prática, a vida cristã também é extremamente simples. Não temos cerimoniais, não temos rituais, não temos muito menos sacrifícios, porque o nosso Senhor é o sacrifício perfeito. Nós temos uma fé que deve ser vivida em amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Simples, né? A parte prática, a parte vivencial, a aplicação disso, e que talvez nós tenhamos dificuldades de fazer no nosso dia a dia, mas podemos fazer com a ajuda da graça de Deus, com o poder do seu Espírito Santo. Quando se fala sobre ritual, nem se pode usar esta palavra, porque nós temos apenas o batismo e a ceia do Senhor como memoriais que Ele nos deixou para afirmarmos as ideias da salvação e do Evangelho. Portanto, nós possamos olhar para exemplos daquilo que aconteceu aqui logo atrás de mim e possamos olhar com cuidado para a nossa vida. Temos nós criado uma religião centrada em nós mesmos? Temos nós criado uma religião voltada para nos satisfazer? Será que eu vou ao culto da minha igreja, você vai ao culto da sua igreja pensando, eu não gostei do culto? Será que o culto era para que eu seja agradado, para que eu saia gostando ou não gostando? Agora, se eu não gostei do culto porque ele não apontou para Deus, talvez eu concorde com você. Mas se eu não gosto do culto porque ele não falou a mim, não centrou em mim, não me elevou, alguma coisa está errada no meu propósito, no meu coração. Que nós possamos, irmãos, rejeitar os bezerros de ouro nas nossas vidas. O verdadeiro Cordeiro já morreu e nos deu uma fé simples, uma fé que deve ser vivida de maneira individual com Deus, mas também em comunidade com os nossos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom.